Sérgio, muito prazer. Eu me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia do portal Articult. Para mim é uma honra estar falando com você, primeiramente porque eu admiro muito seu trabalho. Eu já queria ter batido esse papo há muito tempo atrás e surgiu essa oportunidade, foi maravilhoso o time. Bom, Serei bem breve nas minhas perguntas. Parabéns pela sua carreira, parabéns por manter a dublagem viva. pô, Enfim, valeu. Muito minha obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, de estar podendo, enfim, conversar e se eu puder ajudar, acrescentar alguma coisa, até falar um pouco, enfim, já agradeço muito pelo espaço. perfeito, Sérgio. Minha primeira pergunta é que vocês têm chamados bonecos, né, muito importantes ao longo da sua carreira, como Sheldon em The Big Bang Theory, o Andrew Garfield em Espetacular Homem-Aranha, e agora você está assumindo o papel de Noturno em X-Men 97. Em termos de desafios e inflexões de cada personagem, quais são os desafios que você encontra é, por cada um que você dá a sua arte, né, a sua profissão, né, como profissional de dublagem? Você poderia falar um pouco sobre, Sérgio, por favor? Posso. Então, é justamente aí que entra e por isso a exigência de ter que ter um registro de ator para fazer a dublagem. Porque a gente vai precisar dar uma interpretação diferente para cada um. Não é simplesmente a minha voz que eu estou colocando em cada um deles. Eu tenho que ter a sensibilidade, e isso não só o dublador, como o diretor de dublagem também, para poder conduzir, tipo, ó, o Sheldon Cooper, ele vai falar desse jeito, ele é mais ou menos assim. Então, ele não vai simplesmente só dizer, por exemplo, o Big Bang Theory passou por vários diretores, várias pessoas dirigiram. A primeira foi a Priscila Amorim, foi quem me ajudou a chegar no tom do Sheldon, sabe? O Sheldon é assim que vai falar e a gente seguiu. E lembro que teve uma das épocas que um diretor tinha uma frase grande do Sheldon, que tinha tipo, muita palavra, muita coisa, e eu tava tendo dificuldade de fazer na hora, eu me enrolava no meio e tal. E aí o diretor falou assim: vamos tirar algumas palavras para facilitar, se eu falar mais devagar. E eu falei, eu não posso, porque a característica do Sheldon é falar muitas palavras rápido. Então, e se eu tirar isso, eu tiro uma característica do personagem. Então, são recursos assim que a gente vai conhecendo o personagem que a gente pode e não pode. O Noturno, por exemplo, eu tinha uma orientação da Disney, eu tinha perguntado, como diretor, eu perguntei, posso fazer sotaque para os personagens? A orientação foi, não, sotaque mínimo, pode colocar uma forma diferente de falar, mas a gente não está usando o sotaque. Tal. Eu falei, não, tudo bem. E aí eu coloquei o Noturno falando de um jeito que enuncia bem as sílabas e fala como se fosse uma pessoa cuja aquela não é a língua nativa, mas que, sabe, tem preciosismo em como colocar as palavras. Então, já coloca de um jeito diferente. Além do... O Noturno mostra muita alegria enquanto tá falando, né? Pelo menos nesse episódio. Vamos ver para os próximos o que vai acontecer. Então, assim, essa sensibilidade como dublador de conseguir entender qual é a demanda de cada personagem, isso que dá o diferencial para o nosso trabalho. E eu faço o Sheldon, faço o Homem-Aranha e faço o Noturno, que são personagens completamente diferentes, e quem vai ouvir um jeito diferente de falar para cada um deles. Então, eu tento fazer sempre isso mesmo, sabe? Entender o que o personagem está pedindo para poder dar aquela característica diferente. Muito bom. Sérgio, você poderia falar um pouco sobre o seu projeto de websérie no Instagram, que você está explorando as curiosidades sobre Xavier e seus mutantes? O que te inspirou a criar esse conteúdo? Sim, então, desde de criança eu leio X-Men, né? Então, assim, quando eu estava aprendendo a ler, eu descobri que a minha mãe tinha umas revistas de X-Men, porque ela colecionava Novos Titãs e comprava algumas coisas de X-Men. Então, ela tinha, tipo, X-Men 1 da Abril, 2, ela tinha desde as primeiras revistas, e, assim, ela comprava uma, pulava a outra, comprava e tal. E aí, quando eu aprendi a ler, tinha as revistas ali, eu fui pegando e dando uma lida e tal, mas não me aprofundava, não conhecia muito. Quando chegou, mais ou menos foi em 92, 93, que estreou o desenho na Globo, no que eu olhei o desenho, eu falei assim, nossa, eu conheço essas pessoas. E aí eu vi que eles estavam todas naquelas revistas que estavam lá que eu lia, e aí eu peguei de novo para ler, e aí eu já li com outros olhos. Eu já li com os olhos de um garoto adolescente que estava passando por modificações, que já tinha percebido que era diferente dos outros meninos, que poderia sofrer preconceito por isso, que poderia não ser aceito se descobrissem quem eu era. E quando eu leio aquilo, eu vejo uma situação que são pessoas que estão passando pela mesma condição, que se forem descobertos como, por quem são, eles também vão sofrer preconceito. É,
e que eles buscam um mundo que aceite eles, e que eles conseguem se ver como uma comunidade, que eles são ali, podem ficar à vontade para serem quem eles são, foi uma identificação imediata, sabe? Eu falei, nossa, não é sobre superpoderes isso daqui, é sobre muito mais. E aí, aquelas revistas foram me dando um conforto e um abrigo no momento que eu estava passando por muitas dúvidas e muitos questionamentos e muita insegurança do que aconteceria no futuro, sabe? E aí, como eu criei esse link tão grande com essa equipe, com essa ideia naquela época, isso se manteve até hoje. Então, hoje eu não gosto de X-Men porque é uma equipe legal de super-heróis. Eu gosto por tudo que eles representam, sabe? Por uma minoria que precisa se colocar, que precisa se proteger, que sofre preconceito, que não é compreendida, que não escolheu nascer daquele jeito, sabe? Que ela tem que aceitar aquela condição dela, que é inerente a ela e faz dela ser aquela pessoa maravilhosa que ela é. Então, tudo isso é a base de X-Men para mim. E eu sempre, e aí nunca deixei mais de ler. Desde aquela época que eu comecei a assistir o desenho, eu fui vendo o que a minha mãe tinha de revista, fui comprando outras revistas que faltavam no meio do caminho, e de lá para cá nunca parei de comprar e lendo. E eu sempre gostei muito de falar sobre isso. Então, meus amigos, alguns ficavam de saco cheio, porque eu começava, às vezes, contava alguma coisa, ou ouvia alguma referência de X-Men e falava, nossa, isso aqui aconteceu igualzinho, sei que. E aí fala, por que você não fala sobre isso? Por que você não começa a contar para as pessoas, dividir essa sua paixão, sabe? E aí eu falei, não, tem razão. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Nossa, mas como fala isso? Como colocar isso? Mas eu não sei editar vídeo, eu não sei fazer essas coisas, eu nunca gravei uma série, mas eu pensei, cara, se eu nunca parar para fazer isso, nunca vai sair. E aí eu comecei a fazer, então beleza, então vamos ver como é que as pessoas vão reagir. Vou falar um pouco sobre a cronologia dos X-Men, falar de uma forma geral. E o primeiro vídeo que eu fiz, que eu editei sozinho, aprendendo a usar o programa de edição que eu nunca tinha usado, pô, viralizou, as pessoas adoraram. Eu falei, nossa, então é isso. E aí eu comecei a fazer. Então vou explicar agora direitinho a história e comecei a fazer a cronologia toda bonitinha. Continuo sendo eu sozinho fazendo edição, eu faço o roteiro, eu programo tudo. Então, assim, editores experientes vão olhar ali, vão reconhecer, aqui teve um problema tal, e é natural, porque, enfim, eu não sou profissional, eu estou aprendendo a fazer isso, mas foi uma forma que eu achei de poder externalizar isso, colocar as minhas opiniões, poder destacar as coisas que eu acho importantes. E é legal que está fazendo sucesso, as pessoas estão gostando disso. E eu acho que o que faz sucesso principalmente é de um fã para fã, é de alguém que ama aquilo que ele está falando, sabe? Então eu acho que tipo, veio daí essa ideia de falar e está sendo muito legal de fazer. O mais complicado hoje está sendo conciliar com o meu tempo, com o trabalho, com as outras obrigações. Mas já tem vídeo novo para sair ainda, já tem alguns roteirizados, outros vão ser filmados, então até deu um intervalinho um pouco maior agora, mas já estão voltando os novos vídeos com novos conteúdos, estou com outras ideias também, e eu pretendo continuar isso por um bom tempo enquanto as pessoas estiverem gostando. Continue que tá muito massa, cara. Parabéns. Obrigado. Minha próxima pergunta é que, além de você dar voz a Noturno aqui no Brasil, na série X-Men 97, você também dirige a dublagem dessa série, que eu acredito que está excepcional, está muito bem encaixada as vozes nos seus respectivos personagens. Como surgiu esse convite para ser diretor e também dar voz ao Noturno nessa nova série que está super aclamada nas redes sociais, todo mundo postando, falando, meu Deus, que episódio maravilhoso e tal. E é Uhum. aquele tipo de coisa que a gente quer acompanhar mais e mais e mais e ver e maratonar a série por completo. Você poderia Aham. compartilhar um pouco sobre como foi esse processo? Bom, então, eu já tenho algum tempo, alguns bons anos, desde 2013, que eu tenho dirigido algumas as produções da Marvel. Muitas produções da Marvel, não todas, mas eu tenho dirigido muitas produções da Marvel. Então, assim, existe uma confiança muito grande da Disney e da Marvel no meu trabalho. E eles também sabem da minha paixão por X-Men e tudo mais. Então, quando chegou, acredito que tenha sido por isso que também, tipo, nossa, mas o Sérgio saca muito disso, ele entende, ele lê. Inclusive, várias referências que eu coloco, porque eu fiz a tradução também, não só a direção. Então, tipo, tem um monte de revista aqui atrás que serve como material de consulta. Agora mesmo eu estava com uma revista olhando exatamente um termo que tinha aparecido, que estou em conversa também com a tradutora das legendas para falar se como que estava escrito nos quadrinhos, para a gente usar exatamente o mesmo termo.
Então, assim, essa fidelidade ao material que as pessoas conhecem, que a Disney está exigindo. E aí eles me convidaram porque sabem que eu ia fazer isso, que eu ia não ia colocar simplesmente coisas na minha cabeça, que eu ia pesquisar, que eu ia usar os termos estabelecidos pelos fãs, que o Fera em inglês ia falar My Stars and Gathers, e aqui a gente ia usar a Minha Santa Querupita, que é exatamente como ele fala nos quadrinhos, que eles iam chamar de Mutis lá, e a gente ia usar Mutuna, que é como também está nos quadrinhos. Então, assim, é um respeito aos fãs que estão lendo isso já há muito tempo e viram e cresceram lendo X-Men, e que agora estão olhando ali também, nossa, foi exatamente isso que eu li, ele está falando exatamente aquilo que estava nos quadrinhos naquela época. Então, a gente tem essa coisa do respeito. E assim, o processo de direção, em relação ao texto, e tal, eu tenho tido até muita liberdade, porque eles confiam muito no meu trabalho. Então, eu faço, existe toda uma revisão pelo cliente também, depois do processo, o controle de qualidade, que tem estado sempre ok com as coisas que eu tenho colocado, com os termos que eu tenho colocado. Sobre a escolha de vozes, eu sugeri as vozes, né, na realidade, todos os principais personagens precisaram de teste, todos os que entraram nos primeiros episódios, a gente precisou fazer teste. Então, dubladores que já tinham feito aqueles personagens antes fizeram novos testes. Alguns foram escolhidos e outros, infelizmente, não. Então, por isso, algumas teve mudanças de algumas vozes, mas a minha função era escolher as pessoas que iriam fazer os testes. Quem selecionava quem tinha passado o teste, aí já era a Disney. E a mesma coisa para personagens que entraram depois. Vários desses outros personagens eu precisei sugerir nomes. Já não precisou mais de teste, mas baseado naqueles nomes foram escolhidos. Não, esse aqui vai ser não sei quem, e nessa eu fui escolhido para fazer o noturno. Então, porque eu não tinha entrado nos primeiros episódios quando a gente estava fazendo o teste. Então, foi assim que eu fiz. Então, assim, se no primeiro momento eu já tinha. Quando eu soube que eu ia fazer a série, depois que eu tive a reunião com o estúdio, explicando, ó, você vai fazer, vai ser assim o processo, acabou a reunião, eu comecei a chorar. Porque, pô, foi o desenho que eu via quando era criança que me trouxe as minhas melhores lembranças. Foi quando eu estava entrando no mundo da dublagem. Eu lembro que eu sentava no chão do estúdio e ficava assistindo, sabe, a dublagem antiga, da série antiga dos anos 90. Eu acompanhei parte desse processo de algumas temporadas. Então foi maravilhoso. Então, depois que eu falo, não, então é isso mesmo, não, confirmado. Você vai fazer o noturno? Eu falei, meu Deus, o que mais eu posso querer? Sabe, ainda meu personagem preferido eles, na carta criativa, tinham uma orientação para o noturno que ele queria uma voz muito jovem para o noturno. E que é uma voz, e que que queriam, falavam que o personagem tinha, que a voz tinha que soar em torno de 20 e poucos anos, sabe? Era essa a informação que a gente tinha. Então, eu falei, bom, ó, teve uma pessoa que já tinha feito noturno na série antiga, mas ele tá muito velho, né? Que é quer dizer, já tá com a idade avançada, que é o Zé Santana, que não funcionaria para essa pegada que eles estão criando com 20 anos. E eu, embora tenha 42 anos, eu consigo ainda imprimir nos meus personagens quando eu quero uma voz mais jovial. Então, fala, não, era isso que a gente precisa. Então, beleza. Aí o meu nome foi enviado, foi aceito, e aí eu passei a fazer. Então foi, ainda tô nas nuvens aqui com ele, e os próximos episódios vão ter muitas surpresas em relação a ele ainda, outras participações bem interessantes dele. Muito bom. E diante da nova era, a nova era não, a atual era das redes sociais, a visibilidade dos seus trabalhos, tem um certo feedback do público. Como você lidar com essa interação deles, dos fãs que acompanham o seu trabalho, acompanham todos os personagens que você entrega um trabalho primoroso? E aí, como é que você administra isso? Você poderia falar um pouco também? Sim, ó, assim, é maravilhoso receber esse carinho agora, e é uma coisa nova. Eu digo assim, quando eu dublei o Andrew Garfield nos filmes do Homem-Aranha, em 2012, depois em 2014, não teve isso. As pessoas não ficaram sabendo. Quando ele apareceu de novo, agora no Sem Volta para Casa, nossa, aí que as pessoas me descobriram, sabe? E que vieram justamente por conta das redes sociais, por conta dessa disseminação da informação que ficou muito maior agora, muito mais facilidade de encontrar a pessoa. E isso está sendo muito legal, esse carinho dos fãs. E eu recebo isso muito bem. E é muito engraçado, cada vídeo que eu posto. Tô falando um vídeo especificamente sobre X-Men. Coloco esse vídeo, aí sempre tem algum comentário. Nossa, é o Homem-Aranha falando. Nossa, é o Sheldon falando sobre X-Men. E eu acho isso incrível, em um vídeo que eu não falei, não falo nada sobre o Sheldon,
e as pessoas estão vendo, nossa, é o Sheldon falando sobre isso. Então, eu acho uma demonstração de carinho muito legal do público também. Isso está sendo muito gostoso, sabe? Assim, eu tô sempre aberto a críticas também, pessoas que, tipo, não gostei do que aconteceu, não gostei, às vezes, não gostei da troca de vozes e tal. E eu deixo sempre um canal muito aberto para os fãs em relação a isso. E aí eu só deixo um limite de quando, tipo, às vezes faltam a respeito, tipo, acabam agredindo, por exemplo, não gostar de uma troca de vozes, é ok, tudo bem. Você tá no seu direito de não gostar e tá no seu direito de manifestar que você não gostou. Mas não tá no direito, por exemplo, de agredir a dubladora que tá fazendo agora, o dublador que tá fazendo agora. Aí, comentários assim, quando eu vejo que passou desse limite, aí eu vou e apago. Falo, não vou deixar as minhas postagens abertas para isso, mas qualquer outro tipo de crítica, qualquer outro tipo de manifestação, de opinião é sempre muito bem-vinda e eu adoro receber esse carinho e esse feedback dos fãs, porque o trabalho que eu estou fazendo é para os fãs. E, tipo, eu me coloco como fã também. Eu sei que eu coloco nos meus trabalhos exatamente o que eu quero ver depois na televisão, sabe? Então, assim, é importante que eu saiba o que está agradando, o que não está, e principalmente que os fãs também entendam o que está no meu controle e o que não tá. O que eu também só estou cumprindo ordens. O que eu também só estou seguindo o que precisam, porque afinal eu não sou o dono do produto. Eu sou só uma parte que está trabalhando naquela produção daquele produto. Então, esse contato com os fãs é bom, que dá para esclarecer essas coisas também. E tem sido muito bom. E para finalizarmos esse bate-papo maravilhoso, Sérgio, obrigado pelo seu tempo. Eu queria que você deixasse um recado para o pessoal do Articute Cinema e Companhia acompanharem a dublagem brasileira, que é feita de maneira monumental, e também a animação X-Men 97 lá no Disney Plus. Então, fique à vontade. Gente, pessoal que está acompanhando a gente, pô, por favor, preservem a nossa dublagem. A dublagem é um patrimônio cultural, a dublagem brasileira. Ela é uma das nossas maiores manifestações de cultura. A gente simplesmente pegar um produto, muitas vezes enlatado lá de fora, e trazer e colocar a nossa cara, a nossa cultura. Então, assim, valorizem a dublagem, valorizem os dubladores, respeitem os dubladores. A gente está fazendo um trabalho, mas a gente tem as nossas limitações do que a gente pode e não pode fazer. Assim, e agradeço demais o carinho que a gente tem recebido, e até em nome de outros dubladores também. A gente lançou um movimento Dublagem Viva, justamente para falar sobre isso, a importância da valorização da cultura, e a gente tem recebido muito carinho de todos. Então, muito obrigado, continuem assim, e no que depender da gente, a gente vai acompanhar vocês aí durante muito tempo ainda, que sai eternamente. Sucesso, Sérgio. Contem conosco para o que precisar, tá? Valeu, Luan, obrigado. Valeu.